Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Hilgert, estou aqui hoje a convite da 3M, né, e da Dental Speed para conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto odontologia de mínima intervenção e as modernas tecnologias adesivas em busca de previsibilidade clínica e simplicidade técnica. Eu queria primeiramente agradecer ao convite, né, dizer que essa palestra de hoje ela tem esse apoio educacional da empresa 3M, né, e que é sempre um prazer a gente ter essa oportunidade, né, de trabalhar junto com a indústria e com a parte comercial dos materiais odontológicos para tentar levar um pouquinho de conteúdo para os colegas, né? E eu queria já desde o início, falar um pouquinho do nosso primeiro tópico, né? Vocês vão ver que nesse encontro nosso de hoje, eu vou querer falar de bastante coisa, e tudo isso vai estar vinculado a um tópico comum, a um tópico chave inicial, que é a filosofia de odontologia de mínima intervenção, que é um tópico nosso de pesquisa aqui na Universidade de Brasília, onde eu trabalho, certo? Vamos lá, o que é odontologia de mínima intervenção? Uma filosofia de cuidados que ela tem como principais pilares, como principais eixos, isso que está aqui na nossa tela. Observem que eu coloquei até em cores diferentes. A gente tem uma primeira etapa, alguns pilares voltados à prevenção das lesões que acometem as estruturas dentárias, então, especialmente lesões cariosas e também, obviamente, cada vez mais lesões não cariosas, detecção precoce de sinais da evolução de lesões, do acontecimento da atividade de lesões, mas especialmente da identificação de fatores de risco, daqueles comportamentos, das causas, dos fatores etiológicos que o paciente apresenta para determinar a ocorrência de uma lesão, e tentativa através de intervenções normalmente não invasivas, normalmente vinculadas à conservação tecidual, normalmente vinculadas ao trabalho para a gente conseguir reverter esses fatores de riscos que originam as lesões, tentar remineralizar esmalte, remineralizar dentina, tentar fazer com que a gente realmente trate o problema na sua origem e não simplesmente faça uma odontologia mecanicista e curativa baseada apenas em trabalhos invasivos e restauradores. Esses trabalhos invasivos, esses trabalhos restauradores, muitas vezes sim, eles vão se fazer necessários. Muitas vezes a gente não vai conseguir evitar, muitas vezes o paciente não nos ajudou no processo de controle de fatores etiológicos, muitas vezes a gente só identificou mais tarde, não conseguiu fazer essa detecção precoce, e aí já é necessário a gente excisar tecido, né? Tecido cariado, por exemplo, ou já ter uma cavidade que precisa ser restaurada. Aí sim, quando os nossos procedimentos mais conservadores, que tentavam apenas, né, controlar fator de risco e reverter a lesão por remediação, não deram conta do recado, a gente vai ser invasivo e daí sim, minimamente invasivo. Por que eu gosto de falar sempre isso na introdução das nossas aulas? Porque eu acredito que a gente muitas vezes tem falado de odontologia minimamente invasiva e tem atrelado isso a fazer preparos pequenos, a fazer restaurações pequenas. Sim, isso é uma parte, a intervenção minimamente invasiva é uma parte, é um braço da filosofia de odontologia de mínima intervenção. Mas a gente tem que lembrar que antes disso, a gente tem muita coisa que vem antes e que poderia evitar, inclusive, a necessidade da invasividade mínima, de invasividade nenhuma. Eu poderia simplesmente ter dentes saudáveis, né, íntegros, rígidos na boca dos meus pacientes, certo? Mas, sabendo que existem sim necessidades restauradoras, é também necessário lembrar que, uma vez que essas intervenções minimamente invasivas são feitas, que nós temos restaurações nos nossos pacientes, a gente precisa manter essas restaurações. E na manutenção das nossas ações no longo prazo, também a gente tem que ser um pouquinho mais conservador, reparar mais, manter mais as trações existentes, ao invés de sair substituindo tudo a toda hora. Por quê? Porque isso acaba acelerando
o ciclo da morte do dente ou o ciclo restaurador repetitivo, que é aquilo onde uma pequena restauração vira numa grande restauração, que vira numa restauração indireta, que aquele dente acaba precisando de uma endo, de uma coroa, e assim a gente vai cada vez mais aumentando a invasividade dos nossos tratamentos e levando cada vez mais à fragilização do remanescente dentário, até que um dia, não tem mais o que fazer, a gente precisa extrair o dente, né, que é o princípio da espiral da morte do dente, onde a morte seria a extração. A gente não quer isso, a gente quer, pela odontologia de mínima intervenção, manter dentes funcionais e saudáveis por mais tempo. E aí, a gente tem esses três conceitos, essas três abordagens possíveis para a gente executar. A gente pode ter abordagens não invasivas, muito ligadas a essa questão de conservação, de estrutura dentária, de prevenção, de controle de fator etiológico, de detecção precoce, um monte de coisa que a gente pode fazer, que não depende de você ter uma invasividade, de você agredir a estrutura dentária para poder fazer o seu tratamento. Isso normalmente está sempre dentro dos nossas terapias, dos nossos planos de tratamento. Muitas vezes, quando só as ações não invasivas não dão conta, não são suficientes, a gente pode passar também para intervenções microinvasivas. O que são intervenções microinvasivas? Quando a gente faz uma pequena alteração da superfície da estrutura dentária, um selante, por exemplo, é um ótimo exemplo. Tá? A gente faz um ataque ácido na superfície daquele esmalte e coloca ali um material para ocupar espaços no sistema de cicatrículas e fissuras, e esse material impede, então, que o biofilme se aloje ali. Um selante, um exemplo de uma terapia microinvasiva que vai ser associada a abordagens não invasivas para tentar controlar uma lesão cariosa, por exemplo. Mas, de vez em quando, eu também vou precisar, porque com critérios bem estabelecidos, que a gente já vai ver, procedimentos invasivos, onde eu preciso remover a estrutura dentária e fazer a restauração. Então, é interessante a gente entender esses graus de invasividade das abordagens dentro da filosofia de odontologia de mínima intervenção. Quando a gente fala de não invasivo, vamos pegar a cárie dentária, por exemplo, a cárie dentária que ainda é a mais prevalente, né, das afecções bucais que nós temos. Se a gente olha a teoria da placa ecológica, que é quem melhor explica, aquela que melhor explica a cárie dentária, o que nós observamos? Todo mundo tem biofilme. É normal do microbioma oral, nós temos ali praticamente todos os micro-organismos que estão ali vinculados ao processo da doença cárie. Entretanto, o que faz as pessoas apresentarem sinais, apresentarem lesões cariosas? É um desequilíbrio da relação desse biofilme com a estrutura dentária. E isso está ligado especialmente à ingestão excessiva e frequente de açúcares, especialmente açúcares adicionados, especialmente o mais cariogênico dos carboidratos fermentáveis é a sacarose. Esse excesso de açúcar leva o biofilme a metabolizar e mudar o ambiente do próprio biofilme. O biofilme fica ácido. Acontece dentro do biofilme uma sucessão microbiana, muda a ecologia do biofilme. Por quê? Porque tem muita disponibilidade muito frequente de açúcar. E se o biofilme não é desorganizado direitinho, e continua tendo aporte de açúcar, passa a existir uma predominância de micro-organismos que vivem muito bem no meio ácido e produzem mais ácido ainda, que são acidúricos acidogênicos. E assim eu tenho um biofilme cada vez mais cariogênico que favorece a desmineralização. Vamos lembrar, esse processo de ficar ácido, desmineralizar, tá? A saliva ajudar a tamponar, controlar aquele pH e voltar a um pH de equilíbrio, onde você passa a ter uma remineralização, é algo que acontece na boca de todo mundo a toda hora. Qual que é o problema? É quando eu tenho mais desmineralização do que remineralização. Quando eu tenho, de novo, vou usar de novo essa palavra, tá? Um desequilíbrio no que está acontecendo nessa relação entre o biofilme, a dieta, tá? E essa cinética de dissolução mineral. Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode controlar? Nós precisamos, sim, conversar com os nossos pacientes sobre dieta. A cárie dentária, ela é açúcar dependente, ela é dieta dependente, a gente precisa interferir e motivar os nossos pacientes de forma positiva em relação à dieta.
É claro, a gente também precisa conversar sobre higiene bucal, tentar incentivar os nossos pacientes para que eles façam uma boa higiene, para que eles desorganizem constantemente o melhor possível o biofilme, tá? E a gente normalmente vai sugerir que essa higiene seja feita juntamente de produtos que colaborem com favoravelmente, positivamente, de forma favorável, com a cinética de solução mineral, favorecendo a remineralização e tentando reduzir a desmineralização. E aqui a gente tem um papel preponderante, fundamental e muito importante dos fluoretos, né? Muitas vezes dentro do dentifrício fluoretado, que deveria ser algo que todo mundo precisa incentivar, e também para muita gente, para boa parte da população, ainda existe uma grande importância da água fluoretada dentro desse tentativa de colaborar na cinética de dissolução mineral. A gente precisa entender que nós estamos falando de hábitos de higiene, nós estamos falando de hábitos de dieta, nós estamos falando de utilização de fluoretos de uma forma consciente, baseada em evidência, baseada em ciência e não em fake news que a gente, infelizmente, ainda continua vendo por aí. Logo, tudo isso está ligado a um estilo de vida. Tá? A cárie dentária é uma disbiose, é um desequilíbrio biofilme, açúcar dependente. E a maneira de você controlar isso é realmente a gente tentar conversar com os nossos pacientes, motivar os nossos pacientes para que eles adotem um estilo de vida, hábitos mais compatíveis com a saúde bucal, especialmente dentro do que a gente está falando aqui, que é a cárie dentária. A cárie dentária é uma doença não comunicável, como vocês veem aqui no título desse artigo, que eu recomendo a leitura para todo mundo. A cárie dentária, ela está muito parecida em termos de origem com diabetes, com obesidade, está ligada ao estilo de vida e a maneira de a gente tratar o problema é realmente interferindo positivamente nisso, é educando os nossos pacientes, é motivando eles para chegar no equilíbrio com saúde. Tá? E também nós precisamos mudar a nossa abordagem de quando passar dessas intervenções não invasivas e microinvasivas para intervenções invasivas. Quando que a gente deve dar esse salto? Quando que a gente deve tomar uma decisão por restaurar? Isso vai depender muito, né, de que face que a gente está falando num dente, é uma face proximal, é uma face oclusal, é uma face livre, da possibilidade de a gente conseguir fazer higiene, desorganizar o biofilme, e isso está ligado muitas vezes à cavitação, e óbvio, né, se essa lesão do meu paciente está ativa ou não. Então, vou pegar alguns exemplos, né, hoje é uma aula mais objetiva, é uma conversa mais ao ponto, mais rápida, mas numa lesão cariosa proximal, por exemplo, né? Se eu tenho uma superfície proximal que eu vi lá, ou no exame clínico, ou numa radiografia interproximal, que nós temos uma lesão, quando que eu decido aqui eu preciso realmente fazer um acesso, remover tecido cariado e fazer uma restauração? A pergunta é, enquanto eu conseguir controlar o biofilme, e eu der uma chance para a saúde, o meu paciente passar a colaborar, eu normalmente não preciso tomar uma decisão por restauração. E numa proximal, imagina lá, quando que acontece isso? Quando está cavitado, eu não consigo mais controlar biofilme. Eu não consigo mais remover o biofilme dentro de uma cavidade, uma superfície proximal. Enquanto não está cavitado, eu posso fazê-lo e não tenho benefício nenhum em fazer uma restauração. Então, aqui, de uma forma muito resumida, e eu indico a todos que a gente se encontre aí ou procure literatura sobre esse tema de uma forma mais detalhada, se eu tenho lesões que na minha radiografia interproximal eu estou vendo a radiolucidez apenas em esmalte, eu geralmente não tenho cavitação. Logo, é muito raro eu ter que fazer uma restauração. Se eu tenho uma lesão que eu começo a ver a radiolucidez já no terço mais externo da dentina, aqui é um caso onde eu tenho mais ou menos o seguinte, 1/3 está cavitado, 2/3 não está cavitado. Então, opa, aqui talvez seja a hora de um exame mais detalhado, de um afastamento, já que é tão difícil a gente diagnosticar a cavidade em superfície proximal, tá bom? Se tiver cavitado, eu vou para restauração. Se não tiver cavitado, ainda não é momento de fazer restauração, tem que pensar em outras abordagens mais conservadoras. Se eu já tenho uma radiolucidez em terço médio ou em terço interno da dentina, opa,
aí infelizmente já passou do ponto, aí normalmente a gente já tem cavitação, aí eu preciso fazer uma restauração. E nas oclusais, como seria isso? Tá? Se eu tenho uma lesão cariosa, eu vejo lá uma mancha branca, um sulco escurecido, uma pequena quebradinha de esmalte, eu estou desconfiado que ali eu tenho uma lesão cariosa, eu posso também, né, usar uma radiografia, que eu estou falando especialmente para dentes permanentes, ok? Para tentar ver se existe ou não existe um comprometimento dentinário. Tá? Se eu não tenho um comprometimento dentinário, e esse normalmente a gente vai observar através de uma radiografia interproximal, eu normalmente não preciso fazer qualquer tipo de abordagem invasiva nesse dente. Se eu acredito que é interessante ajudar meu paciente, colaborar com esse meu paciente que tem bastante atividade de cárie, por exemplo, e que está com dificuldades de fazer higiene por algum motivo, que tem um alto risco de cárie, posso até, de repente, recomendar um selante, tá? Mas eu não devo intervir, fazer uma restauração, abrir uma cavidade, se eu não tenho uma envolvimento claro, óbvio de dentina. Tá? Se eu tenho um envolvimento inicial, por exemplo, aqui, ó, um início de radiolucidez em dentina, eu tenho que pensar se a restauração aqui realmente já me traz benefícios. Aqui eu já tenho um critério que sim, me possibilitaria justificar fazer uma restauração, uma intervenção invasiva, uma remoção de tecido cariado, uma restauração, mas nem sempre é necessário, como eu já vou mostrar para vocês. Já se eu tenho, né, uma envolvimento dentinário, já em terço médio, em terço mais interno da dentina, eu preciso sim acessar e remover o tecido cariado e fazer uma bela restauração, aí utilizando técnicas modernas de remoção do tecido cariado, como a gente já vai conversar logo logo. Então, vou pegar o exemplo dessa paciente. A paciente chegou para a gente na clínica da universidade com esses sulcos aqui, a gente não vinha uma atividade tão grande, estava secando bem aqui, a gente viu um pouquinho de mancha branca, vamos fazer a radiografia. Na radiografia, eu vejo que eu não tenho, né, um envolvimento dentinário nesses dentes. Logo, me justifica fazer uma restauração? Não. Como é que eu tenho que andar? Eu posso andar e tenho que andar com métodos não invasivos, eu tenho que orientar essa paciente sobre dieta, sobre higiene, sobre cuidados, sobre necessidade de manutenção e acompanhamento do dentista, tá? Mas eu vejo, quando eu olho com atenção, várias lesões cariosas interproximais. Essa é uma paciente que estava passando por questões pessoais que aumentavam o seu risco de cárie. Ela tinha uma atividade de doença. Opa, talvez aqui eu tenha uma justificativa para dar uma ajuda para esse paciente, para fazer procedimentos microinvasivos. E aqui, então, a gente fez o quê? A gente selou essas superfícies oclusais, onde a paciente apresentava uma dificuldade de higienização, e com isso a gente tenta reduzir ali acúmulo de biofilme, tá? Isso tem um procedimento microinvasivo, mostrando aí esse segundo estágio de invasividade que a gente pode utilizar, que foi usado nessa paciente. E muitas vezes a gente pode até expandir um pouquinho o conceito do microinvasivo. Se você olhar nesse caso, que eu fiz junto com a minha querida colega, a professora Nailê da Meteixeira, assim como no caso anterior, junto com a professora Cecília e com a professora Raíssa, aqui na UNB, vejam que nesse caso a gente já tem aqui, ó, uma cavidade, eu tenho uma mancha branca, eu estou vendo um sombreamento. Se eu vou para a radiografia, eu já tenho um envolvimento dentinário. Pergunta é, posso fazer uma restauração? Sim. Preciso fazer uma restauração? Aqui, a literatura já vai apontar que eu posso ter outros caminhos, tá? Aqui eu posso, por exemplo, simplesmente selar essa cavidade, foi feito um selante, tá? E observe que num acompanhamento de aproximadamente 2 anos, a lesão continua ali embaixo, continua mas estagnada, parada, sem progressão. Existe muita literatura que nos mostra exatamente isso. O que aconteceu com esses micro-organismos que ficaram aqui embaixo, com esse tecido cariado que ficou debaixo desse selante? Foi impossibilitado ali o acesso a nutrientes. Então, se micro-organismo não tem mais acesso, tá, aos nutrientes da dieta, não tem mais açúcar para metabolizar e produzir ácidos, logo, a lesão ela não progride. E esses micro-organismos passam, na sua grande maioria, a se tornar inviáveis. Literalmente, aquele tecido cariado e a microbiota desse tecido cariado, ela vai morrer de fome debaixo
tá, desse selante. Isso já foi comprovado por diversos estudos clínicos. Claro, numa abordagem como essa, eu preciso garantir um bom acompanhamento do meu paciente para que esse selante esteja ali, esteja retido. Se a gente perde esse selante, a gente perde esse vedamento, esse selamento do tecido cariado, que é o princípio básico pelo qual, né, esse procedimento está funcionando, tá? Está sendo garantido. Tá? E aqui vem daí uma expansão do conceito, por isso que a gente está indo passo a passo para entender. Vamos pegar, por exemplo, agora uma lesão mais profunda. Tá? Veja aqui, ó, uma aluna nossa da faculdade me apareceu na clínica, professor, eu estou com uma lesão bastante profunda aqui no meu pré-molar, eu nunca senti nada nesse dente, nunca vi nada de errado, mas tenho uma lesão bastante profunda já. O que a gente vai fazer? Então, a gente faz um bom teste de sensibilidade pulpar, atesta que aquele é um dente que está normal, assintomático, está vital, tudo tranquilinho, ou que no máximo esteja ali com uma pulpite reversível. É importante reforçar isso, esse teste de sensibilidade, esse diagnóstico da situação pulpar e da viabilidade de a gente manter a viabilidade pulpar é muito importante. E daí, nesse caso, o que foi feito, pessoal? Nesse caso aqui, vejam que a gente foi removendo o tecido cariado, fizemos o acesso à lesão, fomos removendo o tecido cariado, era uma cavidade grande, profunda, como era de esperar essa radiografia, tá? E se você observar com atenção, você vai ver que a gente tem uma excelente limpeza nas paredes circundantes, nas margens de esmalte, mas em algumas regiões mais próximas aqui dessa minha parede axial, a gente deixou tecido cariado para não expor a polpa, para não incorrer num risco de exposição pulpar ou de quase exposição pulpar, onde a gente não teria mais dentina, né, em uma espessura mínima, protegendo aquele tecido pulpar. E essa é uma discussão que a odontologia tem aí há centenas de anos. O que fazer em cavidades profundas? Será que eu devo deixar a dentina que está ali cariada, contaminada, com micro-organismos, ou será que eu deveria remover tudo? E ao remover tudo, buscando essa remoção total ou mais completa do tecido cariado, dentina cariada, incorrendo um grande risco de expor a polpa. Vejam que em 1850, não digitei errado não, é isso mesmo, 1859, já existiam publicações que sugeriam a manutenção dessa camada de dentina. Claro, em outros tempos. Entretanto, a ideia dessa remoção parcial do tecido cariado, que ela foi evoluindo para o que hoje a gente chama de remoção seletiva do tecido cariado, ela já é bastante antiga, tá? Vamos lá. Duas abordagens que a gente poderia tomar. Eu vou remover todo o tecido cariado, como talvez muitos de nós formados aí há muito tempo, 20, 30 anos aí, grupo no qual eu quase estou me incluindo, a gente aprendeu a remover tudo, né? Pessoal, quando a gente remove todo o tecido cariado, faz uma remoção completa, a gente tem um grande número de casos em cavidades profundas e exposição pulpar. Todo mundo lembra o desespero que é quando a gente tem exposição pulpar de um dente que a gente considerava com viabilidade e manutenção de vitalidade pulpar. A gente vai ter que limpar aquilo, a gente vai ter que fazer um capeamento pulpar direto. A tecnologia do capeamento pulpar direto, ela tem melhorado? Tem, né? Mas ainda não é rotina no dia a dia da maior parte dos dentistas utilizar, né, cimentos mais avançados, como o MTA, por exemplo, para a gente fazer capeamento pulpar direto. A maior parte ainda usa o quê? Hidróxido de cálcio. E ao usar hidróxido de cálcio, que é a terapia mais comum, que é a técnica, acho que mais usual em caso de exposição pulpar, a gente normalmente tem taxas de sucesso que não são muito boas num curto período. Veja, uma revisão da literatura recentemente publicada, ela mostra que depois de 4 a 5 anos, em torno de 45% dos dentes acabam tendo insucesso, acabam necessitando muitas vezes de um tratamento endodôntico. E a gente não gostaria de ter essa necessidade, né, de tratamentos mais invasivos. Por isso, cada vez mais tem se pensado como remover o tecido cariado e manter esse dente vital por mais tempo. Tá? Para isso, a gente tem que tentar entender, primeiramente, o quê? Primeiramente, a gente tem que tentar entender o que é a lesão cariosa e todas as camadas de uma lesão cariosa. A gente costumava chamar no passado de dentina infectada,
dentina afetada. Existem textos muito interessantes hoje, tanto sobre terminologia, quanto sobre o que fazer realmente em situações de remoção de tecido cariado, que sugerem que a gente não chame mais de infectada, afetada. A gente tem diferentes zonas, algumas mais contaminadas, outras menos contaminadas com micro-organismos, algumas mais consistentes, outras mais amolecidas, e talvez isso sejam os parâmetros mais importantes para a gente estudar. Tá? Mas, se você entender que você tem regiões mais externas, uma lesão de cárie, de dentina, que tem uma zona necrótica, uma zona contaminada, onde eu tenho bastante micro-organismo, onde tanto colágeno quanto o mineral da dentina já não estão muito mais viáveis, e isso tem uma consistência muito, muito, muito amolecida, tá? Depois eu tenho uma zona onde eu tenho desmineralização, mas o colágeno ainda está viável, aqui já tendo uma consistência um pouquinho mais coriácea. Depois eu tenho uma zona translúcida, ainda um pouco afetada e alterada pelo processo da cárie, mas já com os túbulos bastante ocluídos por cristais no processo tubular, e só abaixo disso que eu vou ter uma dentina bastante dura, né? E que é uma dentina sadia ou uma dentina terciária, a gente vai começar a entender, né, tudo o que a gente tem hoje de mais moderno nos consensos da cariologia em relação à remoção seletiva do tecido cariado. Aqui, para quem quiser estudar mais a fundo, 2 artigos sensacionais, né, sobre o tema, baseados em consenso das pessoas que mais estudam o assunto no mundo. Então, recomendo todo mundo a estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, caso tiver alguma dificuldade, e entender que o critério que vai nos definir aonde a gente vai parar, sendo uma dentina mais amolecida, que a gente sabe que está mais contaminada, sendo uma dentina mais coriácea, que a gente sabe que está levemente desmineralizada, sendo uma dentina mais firme, que a gente sabe que é um tecido ainda alterado pelo processo carioso, ou se eu chego numa dentina mais dura, e consistência é o critério mais estudado e mais validado para remoção do tecido cariado, tá? Se eu entender isso, a gente vai conseguir definir, numa cavidade rasa, numa cavidade média, numa cavidade profunda, até onde eu devo ir em termos de consistência, como que eu relaciono isso à profundidade, e será que a minha remoção de tecido cariado sempre vai ser a mesma, independente de eu estar falando de uma parede de fundo próximo à polpa ou de paredes circundantes, onde eu não tenho risco de exposição pulpar ou de dano pulpar? Esse entendimento é necessário. Tá? Por quê? Porque hoje, quando a gente pensa na remoção do tecido cariado, a gente está pensando junto nos conceitos de cariologia que a gente acabou de discutir. Então, veja, se eu tenho uma lesão, digamos, bastante profunda, como essa da fotografia à sua esquerda, tá? E eu vou fazer uma remoção de tecido cariado, o que vai acontecer se eu tentar remover tudo? Eu vou expor a polpa. E se eu, nessa região aqui, aceitar deixar um pouco de tecido cariado, tá? O tecido cariado que talvez esteja, inclusive, ainda levemente amolecido e contaminado. Porém, se nas paredes circundantes eu remover bem e chegar numa dentina dura, numa dentina sadia, numa dentina onde os procedimentos de selamento, de adesão são muito bem realizados, o que vai acontecer? Provavelmente, toda essa excelente adesão, esse selamento que você está realizando nas paredes circundantes, nas margens de esmalte, vai impedir que tenha qualquer tipo de acesso de nutrientes para aquele tecido cariado que você deixou lá embaixo. Aquele tecido cariado que você deixou para evitar um dano pulpar maior. O que vai acontecer com esse tecido cariado? Se eu corto o excesso de açúcar, toda a cadeia de eventos que levam à produção de ácidos, que levam à progressão da lesão, não vai acontecer. E esse é o grande princípio da remoção seletiva do tecido cariado. O que acontece com esses micro-organismos que você deixou lá embaixo de propósito, na região da parede de fundo, para evitar uma remoção excessiva de dentina, evitar um risco de exposição pulpar? Ele literalmente morre de fome, como a gente já falou anteriormente. Lembrem-se, primeiramente, se você acha que chegando numa dentina dura em todas as paredes, você esterilizou a cavidade, você removeu tudo, não, você não fez. Tá? A gente nunca consegue remover todos os micro-organismos, mesmo fazendo uma remoção completa.
Se você faz uma remoção seletiva, deixa um tecido cariado naquela parede mais de fundo da sua cavidade, tá? O que vai acontecer com esses micro-organismos? Eles passam em pouco tempo, desde que existe um bom selamento nas paredes circundantes, a ficar inviáveis. E muito em pouco tempo, a quantidade de micro-organismos viáveis, ela é a mesma se você fez a remoção completa ou se você fez uma remoção seletiva. Então, achar que eu tenho que remover mais para ajudar a esterilizar a cavidade não é um conceito correto. Achar que eu preciso ficar ali esterilizando cavidade, colocando agentes antimicrobianos antes de restaurar para não progredir lesão, também é um conceito incorreto. Por que a gente sabe? Que o selamento da cavidade é o que, em existência de nutrientes chegando ali, é o que vai fazer com que realmente você tenha um controle do processo e da progressão. Então, clinicamente, como é que nós vamos fazer a remoção seletiva? Tá? Em cavidades rasas e médias, a gente vai chegar onde? Em paredes de margens em esmalte sadio, paredes circundantes até uma dentina dura, aquela dentina bonitinha, tá? Com bastante consistência para ter uma excelente adesão. Em paredes de fundo, como eu não tenho muito risco de exposição pulpar numa cavidade rasa e média, eu vou até uma dentina firme, tá? Aquela dentina que já tem uma consistência um pouquinho mais ali fininha, onde eu já tenho ali uma dentina um pouco mais viável para remineralização. E em cavidades profundas, aí sim, pessoal, olha só, nas minhas margens é sempre margem em esmalte sadio, tá? Ou em dentina sadia, tá? Nas minhas paredes circundantes, eu sempre vou até uma dentina dura, até uma dentina sadia, uma dentina de excelente adesão. E na minha parede de fundo, especialmente quando eu estou chegando lá naquele terço, naquele quarto de dentina mais profundo, eu paro. Nem que eu tenha que parar em uma dentina amolecida. Eu paro para não causar um dano pulpar. E tudo isso, obviamente, sendo feito em dentes, onde meu teste de sensibilidade pulpar me liberou a tentar fazer um procedimento conservador. Se eu tenho um dente com necrose, se eu tenho uma pulpite irreversível, eu tenho que fazer, obviamente, um tratamento endodôntico. Então, em muitos casos, vai acontecer isso aqui, ó. Paredes de esmalte limpas, sadias, paredes circundantes em dentina dura, e na região mais profunda, olhem lá, eu estou deixando muitas vezes um tecido amolecido, um tecido cariado. Por quê? Porque eu sei que ali eu tenho um grande risco de exposição pulpar. Eu prefiro deixar aqui essa camadinha de dentina protegendo a minha polpa, parando um pouquinho a distante, por mais que eu deixe aqui um tecido que está contaminado, um tecido que está não bem mineralizado, mas eu vou insistir para ter uma boa limpeza onde? Nas minhas paredes circundantes e margens de esmalte. Aqui que eu quero fazer um selamento bom para evitar acesso de nutrientes para a minha lesão. E daí eu vou fazer a restauração, eu vou fazer meu procedimento adesivo. Esse selamento que eu falei é importantíssimo, é ele a base do tratamento. Em inglês tem um joguinho muito bonito, o pessoal fala, eu estou querendo sair de uma filosofia do drill and fill, da broca e do preencher, para uma filosofia do seal and heal, do selar e curar, trabalhar de uma maneira um pouco mais biológica, tá? E daí sempre vem uma questão, Leandro, você faz a restauração, mas você tem uma lesão profunda, você deixou tecido cariado, e o que eu tenho que colocar em cima dessa região, em cima desse tecido cariado, que eu aprendi a colocar forradores quando eu estava na faculdade? Pessoal, essa também é uma grande mudança. A necessidade de forradores pulpares, ela cada vez mais hoje está relacionada a uma necessidade terapêutica direta, ou seja, eu expus a polpa, eu preciso colocar um capeamento, um forrador. Eu tirei demais a dentina, eu quase expus a polpa, está muito, muito, muito profundo, estou vendo a rosinha da polpa, talvez eu tenha que colocar um forrador, porque eu tentei fazer uma remoção completa. Agora, se eu fiz uma remoção seletiva, se eu deixei uma certa espessura de dentina ali entre a minha polpa e a parede de fundo da minha cavidade, essa dentina que você deixou é o melhor forrador pulpar que existe. E tem vários trabalhos na literatura que vão te mostrar exatamente isso, que você não tem uma grande influência de forradores no sucesso clínico de restaurações
se você faz remoção seletiva. Tá? E essa é uma questão bastante interessante. Então, eu já poderia ir diretamente com o meu sistema adesivo. Só que aí vem um problema que muita gente pergunta, pô, mas se eu deixei de propósito na parede de fundo um pouquinho de tecido cariado, um tecido que é menos mineralizado, isso na radiografia vai aparecer com uma certa radiolucidez. É verdade? Tá? E há muito tempo já tem estudos tentando pensar, pô, como que eu poderia aumentar talvez a radiopacidade dessas regiões para tentar evitar um diagnóstico errado por um colega lá na frente que não sabe exatamente o que é essa radiolucidez. Embora, se eu tenho margens bem seladas, clinicamente nenhuma alteração, não tenho que me preocupar muito com radiolucidez lá na parede de fundo, que pode ser um monte de coisa, tá, pessoal? Mas existe sim uma tendência hoje a não se usar mais quando se faz remoção seletiva para dores pulpares, existe um desejo de que talvez os nossos sistemas adesivos fossem mais radiopacos, tá? E aí a gente precisa entrar rapidinho em adesão. Essa não é uma aula de adesão, é da adesão junto da mínima intervenção. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala em adesão, em sistemas adesivos, a gente tem muitos sistemas no mercado. A gente tem sistemas que exigem ácido fosfórico em esmalte, em dentina. A gente tem sistemas que não querem, ou não precisa fazer, na verdade, né, o ácido fosfórico em esmalte e dentina, que são autocondicionantes. E a gente tem sistemas que nos deixam essa liberdade. Se eu quero fazer ácido em tudo, se eu não quero fazer ácido, se eu quero fazer ácido só em esmalte, que são sistemas multimodo ou universais. O que eu quero falar de adesão em 5 minutinhos para vocês? Adesão ao esmalte, baseada na técnica clássica, onde a gente coloca ácido fosfórico, deixa lá um tempo, lava, seca, tem toda uma transformação da topografia da superfície daquele esmalte. Essa adesão com ácido fosfórico e esmalte, ela funciona maravilhosamente bem. A adesão ao esmalte é a mais confiável, a mais duradoura. Quer melhorar a longevidade das suas extrações? Faça adesão em esmalte. Dá uma maneirada no seu preparo, se for possível, para manter margens em esmalte. Onde que a gente tem mais dificuldades? Na adesão à dentina, porque a dentina já tem um substrato completamente diferente, já tem bastante conteúdo orgânico, muito mais umidade do que no esmalte, que é praticamente só conteúdo inorgânico. Na dentina, quando a gente faz o ácido fosfórico, eu saio dessa superfície aqui, onde eu vejam toda a minha dentina, a minha esmerleira, os túbulos ocluídos, coloco o ácido fosfórico, eu abro os túbulos dentinários, eu deixo eles em contato com o fluido dentinário, eu removo a smear layer, eu desmineralizo a parte mais superficial e exponho ali colágeno. Então, depois do ácido fosfórico na dentina, eu tenho colágeno exposto, eu tenho bastante umidade, eu tenho aquela questão que muito se discute na odontologia, né? Condicionei dentina, lavei, e agora? Posso secar, tenho que manter a umidade ideal, como que faz isso? Tá? E quando eu faço condicionamento ácido fosfórico em dentina, eu tenho que lembrar que toda essa parte de colágeno que eu expus, todo esse conteúdo orgânico aqui, eu tenho que infiltrar ele muito bem com o meu sistema adesivo para que eu tenha uma boa adesão. Isso é possível? Sim, é possível. As técnicas com ácido em dentina, elas têm tido sucesso no longo prazo, sim, entretanto, é uma técnica bastante mais sensível. Você não pode errar o tempo de ácido, você não pode errar a lavagem, você não pode errar o controle de umidade, você tem que aplicar a função de primer maravilhosamente bem, você tem que expulsar bem aquela água residual, os solventes do seu primer, para daí você ter a função de adesivo atuando bem. Você tem que ter uma completa infiltração em toda a trama colágeno exposta e uma excelente polimerização desse adesivo. E ainda tem que saber que quando você expõe o conteúdo orgânico, expõe o colágeno, você tem a ativação de enzimas de metaloproteinases, catepsinas, que iniciam também um processo de degradação enzimático do conteúdo orgânico da dentina. Então, cada vez mais a gente tem entendido, né, por que a adesão à dentina ela é mais difícil, porque ela degrada com o tempo, tá? Essa degradação com o tempo parte hidrolítica no polímero formado, parte, né, enzimática lá no colágeno que fica, ela é bastante tempo descrita, a gente tem artigos do nosso grupo aí de 14, 15 anos atrás publicados, e tem um artigo que eu adoro, que eu recomendo a leitura para todo mundo, que é esse aqui do Sr. Van Mierbeek, lá da Bélgica, em que ele faz um resumo legal de adesão. O que ele fala bem da técnica que utiliza ácido fosfórico em esmalte? Show de bola.
tá? Show de bola em esmalte. Em dentina, ela é uma técnica delicada. Por quê? Porque o ácido fosfórico na dentina faz um condicionamento muito agressivo, tá? Ele remove demais o mineral que está lá na dentina, expõe demais o colágeno, inicia um processo de degradação enzimática que inicia um processo de biodegradação, tá? E não tem interação química. Então, cada vez mais hoje a gente vê uma tendência de muita gente em evitar condicionar a dentina. Esmalte, show condicionar. Dentina, me dificulta. Mas, se você quiser usar técnica, faça técnica muito bem feita, que você vai também ter sucesso clínico, tá? Outra abordagem em dentina é o não condicionar com ácido fosfórico. É eu manter o quê? Eu vou tentar manter parte dessa smear layer, eu reduzir o condicionamento, a profundidade, utilizando sistemas autocondicionantes. Os sistemas autocondicionantes, eu não tenho o ácido fosfórico prévio. O conteúdo acídico, ele está ali junto do meu sistema adesivo. E hoje em dia, a maior parte dos sistemas adesivos autocondicionantes são sistemas que têm um pH ameno ou suave, ou super ameno, super suave, é um pH ali que muitas vezes ele chega a bater 2,5, 3, muito diferente do pH super forte lá do ácido fosfórico. Logo, a desmineralização que acontece nessa interação com a superfície, ela é muito menor. Vejam aqui, ó, um adesivo que tem mais ácido, né? Quando eu faço ácido fosfórico ou quando uso um antigo autocondicionante muito forte, eu abro os tubos dentinários, eu exponho bastante fibra colágeno. Quando eu uso um sistema autocondicionante de pH ameno ou super ameno, que são esses mais novos, eu tenho menor desmineralização, eu preservo mais mineral na estrutura da dentina, eu exponho menos colágeno. Muitas vezes eu sequer abro o túbulo dentinário. A adesão ela é muito mais delgada, a interação é mais fininha, logo é mais fácil você ter realmente uma infiltração do adesivo em toda a área de dentina que foi, entre aspas, condicionada pelo sistema autocondicionante. E tudo isso, pessoal, está fazendo com que mude a abordagem e o entendimento da adesão à dentina. Os primeiros autocondicionantes que eram fortes, esses que eram muito ácidos, que desmineralizavam demais, tipo ácido fosfórico, sequer mais existem hoje em dia no mercado. A gente tem todos os adesivos mais novos, que são adesivos que procuram fazer uma adesão mais delgada, tem um pH um pouco mais alto, são mais gentis, mais amenos na sua interação com a dentina, preservam hidroxiapatita dentro da camada híbrida, tá? E fazem uma infiltração mais fininha, mantendo muitas vezes os meus tubos fechados pelo próprio smear plug, lá da smear layer. E isso associado à modernização, ou na verdade, um uso também mais agora consciente e amplo de monômeros funcionais dentro dos sistemas adesivos, especialmente monômeros funcionais que conseguem se aderir quimicamente ao cálcio da hidroxiapatita, tem mudado a maneira como os sistemas adesivos atuam, tá? Há bastante tempo já existe no mercado, né, essa ideia de você preservar mais mineral, mais hidroxiapatita na camada híbrida, e daí, quando você usa sistemas que tenham monômeros funcionais, como o famoso 10-MDP, você tem o cálcio que você preservou na camada híbrida, se ligando com o monômero funcional, com o braço fosfatado 10-MDP, e forma aqui uma ligação química, tá? Essa ligação química tem funcionado muito bem, tá, nos sistemas adesivos que iniciaram esse uso, os antigos sistemas adesivos, do tempo que o 10-MDP era ainda patenteado, sistemas adesivos que existem até hoje e que têm excelentes resultados clínicos, mas também isso está hoje em quase todos os sistemas adesivos mais modernos. Né? Uns 10 anos para cá, quase todo mundo usa o 10-MDP ou monômeros que têm uma ideia muito parecida com o 10-MDP. Só que você viu que para ele funcionar, para eu manter mais cálcio na dentina, precisou ficar menos ácido. Se o sistema autocondicionante ficar menos ácido, como é que ele vai funcionar no esmalte? Será que ele vai ter esse mesmo padrão de condicionamento que o ácido fosfórico me dava? Não, não vai ter. E daí a grande sugestão que hoje, acredito que é ponto comum nas escolas, no ensino, entre os pesquisadores e professores. Se você vai usar sistemas autocondicionantes de pH ameno ou suave, você deveria condicionar com ácido fosfórico primeiro apenas quem? Apenas o esmalte. Tá? Então, hoje, a gente tem meio que como regra de ensino condicionar com ácido fosfórico o esmalte,
lavo, seco e aplico depois um sistema autocondicionante de pH ameno sobre toda a superfície. A dentina que não foi condicionada, tendo os benefícios dos autocondicionantes sobre a dentina não condicionada, e sobre o esmalte que foi condicionado com ácido fosfórico, tendo os benefícios do ácido fosfórico. A técnica de condicionamento ácido seletivo de esmalte, hoje ela é muito utilizada. E naquele resuminho do artigo de revisão sobre adesão, é isso que a gente está falando. Olha só, a minha camada híbrida é mais fina com autocondicionantes, eu faço menor desmineralização de dentina, eu exponho menos colágeno, eu tenho a possibilidade de uma interação química, eu tenho bons estudos com os primeiros adesivos de 2 passos autocondicionantes que tinham já 10 MDP e pH ameno, eu tenho excelentes resultados também com os sistemas mais novos. Entretanto, eu preciso dar uma compensadinha no esmalte, fazendo ácido fosfórico prévio. Eu sempre tenho um risco de degradação, tá? E se a minha camada híbrida, se a minha, desculpa, esmeleira está muito bagunçada, muito grosseira, eu posso ter algum tipo de interação, especialmente nos adesivos de pH muito mais alto. Mas daí aquela ideia de a gente sempre terminar o nosso preparo cavitário cortando direitinho a dentina e refinando a esmeleira, vai ajudar a não acontecer isso. Então veja, pessoal, que os sistemas autocondicionantes estão hoje bastante em voga, associados ao ácido fosfórico só no esmalte. E daí entra os universais. O que são adesivos universais? Os universais, na verdade, são adesivos, eles são uma evolução dos autocondicionantes de um passo de pH ameno. A sua maior parte dos universais, ele vem com essa receita, né? E todas as empresas do mercado, elas entraram com os sistemas adesivos universais nos seus portfólios. Por quê? Porque essa ideia de se tentar entregar para o dentista algo que seja mais versátil, fácil, rápido, com menor incidência de erros, com protocolos mais simples. Desde que a gente não perca com isso qualidade, sempre foi um objetivo das indústrias. E se a gente olhar hoje nos estudos clínicos que utilizaram adesivos universais, publicados nos últimos anos, com um bom tempo de acompanhamento, vamos colocar com mínimo 2 anos de acompanhamento, todos os estudos clínicos apontam excelentes estratégias de uso de sistemas adesivos universais, tá? Em lesões cervicais não cariosas, onde a retenção é muito importante. Logo, o que eu quero dizer para vocês? Que adesivos universais são, sim, uma boa opção clínica. Eu não estou dizendo que são os melhores do mundo, estou dizendo que são uma boa opção clínica e que eles não são tão inferiores, né? Nem tão melhores, nem tão piores, do que outras categorias de sistemas adesivos que são comumente utilizados pelos cirurgiões dentistas. Eu vejo, infelizmente, muita gente falando aí como se adesivos universais não prestassem. Isso não é verdade, ao menos embasado por toda a evidência clínica, por todos os estudos publicados nos últimos anos, tá bom? Então, é uma opção viável, é uma opção bacana, e isso a gente sabe não de hoje, pessoal. Desde 8 anos atrás, já existem revisões da literatura que mostram que os adesivos de um passo, autoconstante, pH ameno, que vieram a evoluir para ser os adesivos universais que a gente tem hoje, eles estatisticamente já têm taxas de falha anual muito próximas a adesivos há muito mais tempo estabelecidos na indústria, que são aqueles adesivos de vários frasquinhos, que são excelentes adesivos, assim como parecem ser muito bons também os adesivos universais. Tá? Nos estudos clínicos, nas avaliações de revisão sistemática, a gente não observa uma grande diferença entre essas categorias de adesivos. Então, você diz, porque eu uso um adesivo de X passos, porque eu uso um adesivo dessa forma, ele é muito melhor do que o outro, não parece ser verdade, de acordo com tudo que a gente tem na literatura até hoje. A gente vê, pessoal, que mesmo restaurações feitas há 30 e poucos anos atrás, pelo meu querido amigo Paulo Rodolfo, tá? Elas ainda estão em boca, elas ainda estão funcionais, elas ainda têm um excelente grau de sucesso e sobrevida. Com quais adesivos? Com adesivos de 30 e poucos anos atrás, que sequer mais estão no mercado. Eu penso que a gente deve dar maior importância no sucesso clínico, na expectativa de sucesso clínico dos nossos trabalhos, para nós, para os operadores, para os profissionais, aquela pecinha que segura o microbrush, ela é muito importante, e também para o nosso paciente. A gente sabe que o tipo de falha restauradora que existe normalmente está ligado a problemas de hábitos do paciente. Ou seja, não adianta eu só restaurar.
eu tenho que explicar para o paciente por que eu estou restaurando e que hábitos ele precisa me ajudar a mudar para melhorar o equilíbrio de saúde bucal e, com isso, as restaurações também durarem mais tempo. Lembrem-se que, muitas vezes, pessoal, a saúde bucal do paciente ela é mais importante para o sucesso clínico da sua restauração do que a sua restauração de verdade para a saúde bucal do paciente. Por quê? Porque o processo, especialmente o processo de cárie secundária, de lesão de cárie adjacente, na margem de uma restauração, é um processo guiado por açúcar e biofilme, e não pela marca do sistema adesivo ou pela marca da resina que você utilizou, tá? É importante, sim, fazer protocolos adesivos corretos, caprichados, sob um bom controle de umidade, de visibilidade, com materiais que te ajudam, tá? Mas lembrando que o operador ainda é a peça fundamental dentro disso tudo. E dentro dessa ideia dos adesivos universais, tá? O que a gente tem de novo? Já mostrei para vocês vários estudos com adesivos universais, já mostrei para vocês como eles têm funcionado bem clinicamente nos últimos anos. O primeiro adesivo universal que foi lançado no mercado, e aquele que é mais estudado nos estudos até hoje, é esse aqui, é o Single Bond Universal, e agora, recentemente, foi lançado no Brasil a evolução desse sistema adesivo, com algumas pequenas melhorias, que é o Scotch Bond Universal Plus, tá? O que tem de novo nesse sistema adesivo aqui, frente ao seu antecessor, que a gente sabe que é bastante utilizado por muitos colegas aí no dia a dia. Esse sistema adesivo novo, ele tem algumas coisinhas que ele foi melhorado, que ele foi otimizado para a parte de cimentação adesiva, então ele vai ser mais compatível com cimentos duais, ele vai trabalhar junto com um cimento resinoso, que também foi lançado no mercado, chamado de Relax Universal, e vai ter uma polimerização química quando em contato com esse cimento específico. Nesse novo sistema adesivo foi incorporado nova tecnologia de silano, você tem duas moléculas diferentes de silano e parece agora, segundo os resultados das pesquisas laboratoriais de equipes muito respeitadas no mundo, que melhorou bastante essa compatibilidade do silano dentro da forma do adesivo universal, mas o que eu realmente curti nesse sistema adesivo é o fato de que ele conversa diretamente com a odontologia de mínima intervenção. Uma das mudanças do sistema adesivo é exatamente pensando no que a gente estava discutindo anteriormente, que é a manutenção de tecido cariado, que é a remoção seletiva do tecido cariado, e quando você faz a restauração utilizando esse sistema adesivo, dois pontos, né, eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro, lembram que a gente falou que quando você fazia uma restauração com remoção seletiva, muitas vezes você via aquela linha um pouco mais radiolúcida debaixo da restauração. Por quê? Porque sistemas adesivos, normalmente, eles são radiolúcidos. Nesse novo sistema adesivo, uma mudança muito bacana faz com que ele seja muito mais radiopaco. Aí uma questão: como que normalmente se fazia para os adesivos ou para as resinas ficarem radiopacos? Normalmente se acrescenta carga inorgânica, e essa carga inorgânica ela dá radiopacidade para o sistema adesivo. Mas o acréscimo de carga inorgânica pode fazer com que sempre a gente tenha que ficar agitando o frasquinho de adesivo para evitar que essa carga decante, tá? Toda vez que a gente vai aplicar, e também muitas vezes a carga inorgânica, ela altera a viscosidade do adesivo. Eu não quero muitas vezes que eu tenha um adesivo excessivamente viscoso com muita carga. Muitas vezes eu quero um adesivo de menor viscosidade, com melhor molhamento. Então, para evitar problemas de viscosidade, para evitar necessidade de agitação, olha que legal o que tem esse adesivo de novidade. Ele tem componentes radiopacos dentro da própria estrutura dos monômeros utilizados dentro do sistema adesivo. Logo, essa radiopacidade está espalhada no sistema adesivo, sem interferência na viscosidade, sem necessidade de agitação. E esse sistema adesivo vai ser bem mais radiopaco, tá, do que outros sistemas adesivos, talvez facilitando aí um acompanhamento, evitando aí erros de diagnóstico, especialmente se a sua restauração for avaliada por outros colegas, tá? Outra questão: esse adesivo já foi feito pensando
né, numa remoção seletiva de tecido cariado. Logo, o Scott Bond Universal Plus também parece apresentar uma melhor adesão a essa dentina alterada que você deixou, especialmente na parede de fundo. Né? É um adesivo novo, as pesquisas estão ainda surgindo, mas nessas lindas imagens de microscopia confocal da equipe do professor Mário Góes, a gente já consegue ver que no adesivo Scott Bond Universal Plus, a gente tem o que já? Uma melhor infiltração quando a gente está fazendo uma adesão à dentina alterada, e isso provavelmente vai levar a uma melhor adesão, uma adesão de maior durabilidade, né? A gente está esperando em novos estudos, está conduzindo alguns também nesse sentido, mas é muito bacana você ver que o adesivo ele foi pensado já juntando esses conceitos de mínima intervenção. E isso, na verdade, que me deixa muito feliz. Esse que vocês estão vendo na tela, na verdade, é o perfil técnico do produto que foi para o mundo inteiro, né? E durante o desenvolvimento desse adesivo, assim como a gente faz com diversas outras empresas, né, a gente colaborou aqui com a 3M, dentro do nosso programa de pós-graduação, das nossas pesquisas, e você vê que a imagem, e é a primeira vez que uma imagem de um tecido cariado aparece numa bula de adesivo, provavelmente, né, é uma imagem feita aqui no Brasil, dentro da Universidade de Brasília, pela professora Soraya Leal, por mim e por colegas do programa de pós-graduação. É muito legal a gente ver, né, a odontologia de mínima intervenção se expandindo, protocolos de remoção seletiva do tecido cariado sendo cada vez mais aceitos, estimulados, com cada vez mais evidências suportando os seus benefícios, e ver grandes empresas do cenário internacional adotando esses conceitos e produzindo produtos para serem trabalhados junto com esses conceitos. Né? Isso me deixa muito orgulhoso, isso me deixa muito feliz. Então, fazendo um resuminho do que a gente conversou hoje, a gente discutiu um pouco da filosofia de odontologia de mínima intervenção, a gente discutiu procedimentos não invasivos, microinvasivos e invasivos. A gente viu, quando a gente for fazer um procedimento invasivo, hoje existem técnicas mais modernas e com muita evidência, como é o caso da remoção seletiva de tecido cariado, para a gente fazer a remoção. Tá? Tudo isso está englobado dentro de uma odontologia de mínima intervenção. O selamento, a adesão, depois que eu faço uma remoção seletiva do tecido cariado, ela é importantíssima. Eu tenho diversos sistemas adesivos com o qual eu posso fazer isso, mas a gente vê cada vez mais uma tendência de uso dos adesivos universais com resultados clínicos, nos estudos clínicos, bastante bacanas, bastante aceitáveis, certo? E que existem novidades nesse mercado, como um adesivo novo da 3M, o Scott Bond Universal Plus, que já adotam a filosofia de mínima intervenção nas suas recomendações e que tem algumas mudançazinhas aí pontuais, mas que podem ser muito importantes e que eu acredito que seja uma tendência dentro dos materiais. Cada vez mais a gente englobar uma filosofia de menor intervenção e ter materiais mais adequados para que isso seja feito de forma correta, certo? Eu queria mais uma vez agradecer o convite para a gente estar junto nessa horinha de conversa, agradecer o convite da 3M, da Speed, e dizer que a gente está à disposição aqui para conversar sempre sobre como entregar para os nossos pacientes uma odontologia que os garanta com dentes saudáveis e funcionais por mais tempo. Esse é o lema da odontologia de mínima intervenção. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.